Mateus, obrigado, capítulo 14, já está aparecendo aí, não está? Mateus 14, nós vamos ler o verso 22 até o 33. O tema dessa mensagem é vença o medo, né? Resisti tanto aí, mas agora eu vou pregar sobre essa temática que todo mundo está pregando aí. Eu quero trazer uma palavra. Já falei sobre esse texto aqui algumas vezes, não a primeira, né? Nem a segunda. Já estou quase indo para 11 anos aqui. Então, assim, os irmãos têm sido misericordiosos aí comigo. E a gente acaba voltando em texto, voltando em temas. Eu quero voltar a esse tema aqui. Mateus, capítulo 14, versos 22 até o 33. Amém aí, acharam? A turma está bonita aqui também. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Se você tivesse aqui, eu ia mandar você repetir comigo. Porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustados, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Vamos dizer isso junto aqui? Por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se, os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos orar? Feche teus olhos aí na sua casa. Feche teus olhos aqui também, vocês que estão aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo momento de consagração aqui. Bem como a Patrícia falou, o mais importante é a nossa vida estar entregue em consagração ao Senhor. Nós confirmamos e concordamos com essa palavra, porque o Senhor está interessado demais no nosso coração. O Senhor está interessado demais na nossa vida. E isso, Deus, não tem preço, não há dinheiro que compre a salvação. Nós queremos agora te pedir, Deus, que nessa noite o Senhor use esse tempo aqui de estudo que vamos estar fazendo para ministrar uma palavra no coração dos meus irmãos que estão em casa, dos nossos irmãos que estão aqui. Eu te peço, Deus, que haja cura, que haja transformação, que haja salvação nessas casas onde está chegando esse vídeo, Senhor. E que as famílias sejam animadas, encorajadas a continuar crendo no nome de Jesus. Eu te oro, Senhor, e te agradeço pelos dízimos e as ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Esse episódio aqui acontece logo após a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse contexto aqui, Jesus está então quase o dia inteiro pregando ali. E os discípulos, percebem que a multidão está com fome. E eles chegam para Jesus: Jesus, despede a multidão, porque eles estão com fome. Mas eles não abriam mão de estar ali perto de Jesus. Eles queriam ouvir mais de Jesus.
eles queriam mais milagres, eles queriam mais palavras, eles tinham sede e fome da palavra de Jesus. Então eles queriam demais estar perto de Jesus. É uma fome espiritual. Talvez nesses dias que a gente está vivendo, muitas pessoas têm tido aumentado essa fome espiritual, mas outras estão deixando de sentir essa fome espiritual. Mas o contrário aqui, os discípulos estavam, aquela multidão estava com fome de receber a palavra. E naquele dia os discípulos então tiveram uma ideia: manda a multidão embora. Você lembra desse texto? Mas Jesus não segue a orientação dos seus discípulos, mas o contexto é da multiplicação dos pães e do peixe. Aquela multidão toda, mais de 5.000 pessoas, elas são alimentadas ali, e ainda volta 12 cestos de comida, né, de pães e de peixes cheios. Naquele dia, então, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas e impactadas pela palavra e pela compaixão de Jesus. Logo depois, então, Jesus vê então os seus discípulos esgotados, cansados, porque o dia todo curando, saíram de um lugar, foram para o outro. E então ele manda que os discípulos entrem no barco para passar para o outro lado, para tirar um tempo de descanso. E enquanto ele se despedia da multidão, subiu para orar, o texto diz que o vento veio sobre aquele barco, o vento contrário, e eles já cansados por uma rotina de trabalho, de oração, de cura, de ajuda ao mestre, agora eles estão cansados de remar. O verso 24 aí na sua Bíblia, acompanha aí, também eu acho que vai aparecer aí para você. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles haviam ficado o dia inteiro com o mestre, como eu disse, e agora o vento vem, castiga ele, as ondas açoitando o barco, e os discípulos cansados, esgotados, quem sabe muito parecido com muitas pessoas no tempo de hoje, meio desanimada, meio desacreditada. E o barco não saía do lugar, eles remavam, o vento terrível, e o barco não saía do lugar. É muito difícil, já tive uma experiência de remar contra o vento, é muito complicado. Faltava força. O barco parecia que ficava dando volta. Então escute uma palavra nessa noite, meu irmão. Ser de Jesus, pertencer a Jesus, entregar a vida a Jesus, não significa ausência de vento em nossa vida. Os ventos vão vir, não significa ausência de lutas, não significa ausência de provações, não significa ausência de falta de dinheiro, não significa que todas as coisas vão ir bem na nossa vida. Os ventos vão soprar contra nós. Ter Jesus na nossa vida não significa que você não terá muitas vezes que remar com força. Quem sabe lá na sua embarcação, na sua casa, é só você que rema. É só você que está buscando. Quem sabe lá no seu colégio, é só você que está testemunhando como crente. E parece que falta forças às vezes, dá vontade de você largar tudo, largar os remos, e falar assim: não tem mais jeito, não tem como lutar contra isso. E é por isso, irmãos, que algumas vezes, muitas pessoas, elas abandonam a fé, porque parece que as coisas não saem do lugar, parece que o milagre não vem urgente. Mas o vento sopra para todo mundo, para crente, para não crente, para você que é fiel, para você que começou agora, para você que já tem bastante tempo na vida cristã. Vai parecer que o vento não para de soprar, mas uma hora o vento vai parar. A questão aqui é que o texto lá em Marcos 6,48 diz que Jesus estava vendo eles. Isso alegra muito meu coração, porque mesmo que eu esteja em dificuldade, em problema, passando muita dificuldade, com dinheiro, ou às vezes sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, eu sei que Jesus está me vendo. Essa é a certeza que eu quero dizer para você nessa noite. Não importa a situação que você está passando, Jesus está vendo você, Jesus está vendo a sua aflição. O texto diz esse texto nós não lemos, o verso 48 de Marcos, capítulo 6, verso 48, está aparecendo aí para você, eu acho. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Ele viu.
Jesus viu a dificuldade dos discípulos. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, com toda a convicção do meu coração. Jesus também vê a sua luta. Jesus também está vendo a minha luta. Jesus está vendo você remando sozinho. Parece que o vento não passa e você está remando sozinho. Jesus está vendo você remando sozinho pela sua família. Jesus está vendo você remando sozinho lá no seu trabalho. Jesus vê você. Essa é a convicção que você precisa ter. Essa é a convicção que eu preciso ter. O texto diz, no verso 25, que na vigília da noite, na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles andando por cima do mar. A quarta vigília da noite aqui, poderia ser aqui por volta de 3 horas da manhã ou 6 horas da manhã. O dia já estava quase rompendo e as forças dos discípulos acabando, mas na quarta vigília Jesus dirigiu-se a ele. Na quarta vigília, quase o dia amanhecendo. O que significa para você? Significa que às vezes você quer que ele venha na primeira vigília. No primeiro momento você abre a boca e clama, Deus vem, Jesus vem até você. Mas aqui não, na quarta vigília, ou seja, quando já estava amanhecendo o dia, depois de uma noite toda remando. Sabe, queridos, quarta vigília ainda pode não ter chegado na sua vida. Pode não ter chegado na minha vida, mas eu tenho certeza que vai chegar. Eu tenho certeza que vai chegar. Quem sabe hoje Jesus está indo na sua direção. Quem sabe hoje Jesus está indo na direção do seu barco. Quem sabe hoje Jesus está indo na direção da sua vida. E você vai parar de remar logo na hora que Jesus está indo na direção. Quando os discípulos viram Jesus vindo em sua direção e andando por cima das águas, eles ficaram com medo. Sabe, querido, nós nunca vivemos um tempo tão próximo da vinda de Jesus. Nós nunca vivemos um tempo tão próximo de Jesus vir buscar a sua igreja. E eu fico me imaginando aqui, pensando essa tarde aqui, olhando para esse verso, Jesus foi indo na direção deles e veio um medo, eles foram tomados por um pavor, é um fantasma. Quem sabe quanto mais aparece que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, muitos crentes estão com medo. Dá um medo na gente. Terremotos, nações contra nações, excesso de pestes no mundo, de pragas no mundo. Mas tudo isso está escrito em Mateus 24. Está chegando o dia em que Jesus vai vir buscar a sua igreja e nós estamos como os discípulos. Dá medo na gente. Dá medo. O verso 26 do texto que nós lemos aí, os discípulos vendo ele andando sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma. E está escrito aí, deve estar aparecendo para você, e gritaram com medo. Sabe, querido, tem pessoas que não permitem que Jesus entre na vida delas, que entre na casa delas, porque eles têm medo. Aqui eu estou dizendo para as pessoas que ainda ficam assim, não, eu sou quase crente. Ai, ora por mim. Olha, um dia desse eu vou na sua igreja. Um dia desse, mas eles têm medo de romper com as coisas desse mundo e entregar-se totalmente a Jesus. Tem medo de se lançar sem reservas a Jesus. Tem pessoas que continuam vendo Jesus andando sobre as águas, mas não permitem que ele entre no seu barco. Jesus está ali do ladinho, está batendo as ondas, está sacudindo o barco, mas ele fala, não, Jesus, não, deixa que eu vou resolver, deixa que eu vou dar um jeito, não precisa entrar na minha vida não. Eu lembro que no final da vida do meu tio, uma pessoa que eu amava tanto, eu saí daqui, fui em Jacarepaguá, fui lá visitar ele. Ele estava muito mal, meu tio era forte, ele estava muito pequenininho assim no leito já. E eu falei com ele assim, tio, o senhor não quer aceitar Jesus? Você não quer entregar a vida a Jesus? Você não quer, sabe, ter o seu nome escrito no livro da vida, ter a vida eterna? Ele virou para mim e falou assim, sobrinho, eu ainda vou pensar, quem sabe outro dia, quem sabe, né? Ainda não chegou minha hora. Vai chegar quando a hora?
Depois de 2 semanas, recebe uma ligação dizendo que o meu tio faleceu. Jesus, às vezes, está do lado do barco, pedindo assim, deixa eu entrar. Em Apocalipse 3:20, batendo na porta, batendo. E a pessoa está ouvindo, falando assim, não, outra hora eu deixo, né? Muitas pessoas estão assim. Elas ouvem Jesus batendo, mas preferem ignorar. Elas veem Jesus do lado do barco dela, mas não deixam Jesus subir. Preferem que o vento continue açoitando o barco, continue que os ventos continuem soprando, mas ele, não, eu tenho medo, não sei o que vou fazer. Eu gostaria de encorajar você nessa noite a vencer o medo e deixar Jesus entrar no seu barco, a convidar Jesus para entrar na sua vida, a você se entregar totalmente a Ele e falar assim, eu quero o Senhor no meu barco, na minha vida, na minha casa. Chega de ficar deixando Ele andar do lado. O verso 27, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo. Primeira coisa que Jesus faz quando entra na sua vida, no seu barco, Ele te dá ânimo. Eu acho impressionante, crentes que estão sem ânimo, precisam dizer, Senhor, entra no meu barco, entra na minha vida. Sai da água, entra aqui no meu barco. Jesus entrou no barco e diz, tem de bom ânimo. Não tenha medo, não temais. Quando a gente está com Jesus, Jesus acalma a tempestade, Jesus entra no nosso barco e fala assim, olha, tem ânimo. O que é um ânimo? O ânimo é ao contrário de desânimo. A pessoa está desanimada, Jesus chega e fala assim, tenha um ânimo, anime-se. Olhem para mim, não tenham medo. Na Bíblia NVI, Jesus diz assim, coragem. Na versão NVI diz assim, coragem, sou eu, não tenham medo. Foi o que Jesus disse para mim alguns anos atrás. Quando eu não tinha sonho, não tinha perspectiva, tentei me matar 2 vezes, tentar tirar a vida. E uma hora Jesus disse, tenha ânimo. Repreendeu o espírito de suicídio. Tirou da minha cabeça que eu não tinha valor. Tirou da minha cabeça que ninguém me amava, que eu era ovelha negra da família. Tenha ânimo. Jesus vem até você nessa noite e diz, olha, você acha que seus sonhos não são importantes para mim? São sim. Eles não foram embora, eles estão aí ainda. Eu vou ressuscitar os teus sonhos. Quando Jesus percebe que muitas pessoas estão te abandonando, ele diz, tenha ânimo, eu estou contigo ainda. Quando ele percebe que muitas pessoas da tua família estão querendo te criticar, ele diz, tenha ânimo, eu ainda estou com você. Quando você percebe que as ondas estão batendo forte, tão forte no seu barco, parece que ele vai quebrar, Jesus entra no barco e diz, tenha ânimo, seja forte. Quando parece que o abismo não tem fim, vem uma voz lá da neblina, como os discípulos olharam, que está aparecendo ali a neblina, cobrindo um pouco, vem uma voz de lá dizendo, coragem, não tenha medo. E eu quero dizer para você nessa noite, quando parece que tudo está mais complicado, quando as ondas estão batendo mais forte no seu barco, na sua casa, saiba que a mesma voz que apareceu, gritou para os discípulos, coragem, tenha um ânimo, é a mesma voz que grita para você nessa noite. Tenha ânimo, tenha coragem. E muitas vezes eu falo para a Patrícia, eu prego para mim também. Tenha coragem, tenha ânimo. Continue olhando a voz, ouvindo a voz que vem da neblina, que às vezes a gente nem consegue ver direito. E Jesus está dizendo, sou eu. Sou eu. Você não estava longe lá orando? Não, eu estou aqui perto de você. Você não estava lá na África? Não, agora eu estou aqui no Areal. Você não estava lá? Não, agora eu estou aqui em Araruama. Jesus está em todo lugar. E a mesma voz grita para você nessa noite, tenha ânimo. Tenha ânimo. Então Pedro disse ao Senhor, verso 28, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas.
E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amados, Pedro foi o único que experimentou andar no sobrenatural, porque ele teve coragem de descer do barco e ir até Jesus. Ele teve coragem. Muitas vezes experimentar o sobrenatural de Deus exige de nós coragem. Quantas vezes a gente prefere ficar, o medo pausa a gente prefere ficar na nossa zona de conforto, a gente prefere ficar naquele quadradinho ali, ficar preso ali. Não consigo ver as maravilhas de Deus, porque eu fico preso ali, acomodado. Tá bom assim, mudar para quê? E aí vem os ventos, e nós esquecemos de que Jesus sempre esteve conosco. Como ele disse em Mateus 28, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas vem um vento, e a gente começa a reclamar, esquece de tudo que Jesus fez na nossa vida, porque o medo paralisa a gente de tal forma que nós não conseguimos enxergar. Ele é o mesmo Deus que fez ontem, que fez hoje, que fará amanhã. Mas você esquece, porque o vento aqui, esse vento que você está vivendo agora, parece que é pior do que o outro que você viveu. Na verdade, o outro foi pior. Mas você esquece, eu esqueço. E eu creio que Jesus é o mesmo. Não mudou e nunca mudará. É o mesmo Jesus que disse: Pedro, desce do barco. É o mesmo Jesus que fala para nós hoje. É o mesmo Jesus que entra na minha casa. É o mesmo Jesus que fala comigo quando tenha ânimo. É o mesmo Jesus que fala: vem, sai do teu quadradinho aí. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, esse é o nosso problema. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós olhamos para o vento e achamos que o vento é maior do que Jesus. Nunca será. Quando o texto diz, quando Pedro olhou para o vento forte vindo, batendo nele ali, ele teve medo. Quando a gente tira os olhos de Jesus, qualquer vento vai nos fazer afundar. Quando a gente tira os olhos de Jesus, qualquer brisazinha vai fazer a gente desanimar. Mas não era o vento mais forte, Jesus era mais forte. Pode descer, Pedro. E até que eu acho extraordinário uma coisa na vida cristã, porque até quando a gente afunda, até quando vem os nossos fracassos, Jesus não me deixa morrer afogado. Jesus não me deixa. Eu errei, fui lá, perdi a fé. Jesus vai lá, estende a mão e fala assim: vem cá, meu filho, não vou deixar você morrer. Isso é extraordinário na vida cristã, porque Jesus não vira as costas para a gente, mesmo eu tendo medo, mesmo às vezes eu sendo covarde. Deus não vira as costas para mim. Então escute uma coisa em nome de Jesus, querido. Não deixe, Jesus não vai deixar você afundar. Não vai deixar você, Jesus não vai deixar a sua fé morrer, porque Ele está aí com você, Ele é o mesmo Deus. Jesus não vai deixar você naufragar, Jesus não vai deixar você morrer espiritualmente. O texto ainda diz o seguinte: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Verso 33. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: este aí, és verdadeiramente o Filho de Deus. Nós cantamos aqui, o oceano, aquela canção. A gente precisa, irmãos, ir além do cantar, ir além do que dizer palavras bonitas, porque quando vem os ventos na nossa vida, a tempestade, quando vier a perseguição, é que a nossa fé é provada. Quando está tudo bem, o que exige a nossa fé? Nada, não exige nada. Mas quando nós somos provados, quando você é perseguido no seu trabalho, quando acontece uma pandemia, é onde a nossa fé ela é colocada em xeque. E quando está tudo bem, que fé?
Fé é olhar para um cara de 3 metros de altura e falar assim, e você ser um adolescente e falar assim, eu vou pegar esse cara aí. Você já imaginou, ô Miguel? Cara de 3 metros de altura, você virar para ele assim, eu vou com você em nome do Senhor dos Exércitos. Uma vez eu preguei assim, a fé de Davi era uma fé irresponsável. As pessoas falam assim, não cara, pelo menos bota aqui uma armadura. Eu falo, cara, não dá, me engessa esse negócio. Eu tenho aqui umas pedrinhas e uma funda. Eu faço ideia, esses caras, soldados treinados, caras armados até os dentes, não tinham coragem de enfrentar um gigante com uma armadura imensa lá, todo armado. Mas um cara, um menino pequenininho, olha para o gigante e fala assim, eu vou aí pegar você. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é uma fé louca. Se fosse nos nossos dias, você está maluco, você é inconsequente, menino. Você está louco. O conselho tudo é lá. Vai daí, menino, você está maluco. Mas Davi foi. Eu pergunto a você, Deus mudou? Será que nosso Deus mudou? Será que Deus, não existe em nós um posicionamento como soldados de Jesus, com fé? As pessoas podiam dizer, você é irresponsável, Davi. Você está maluco? Cadê seu pai? Seu pai não está vendo isso não, menino? Você vindo aqui? Quando Jesus subiu naquele barco, o vento acalmou, e eles disseram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Quando Jesus entrar no nosso barco, de verdade, irmãos, a gente vai falar assim, verdadeiramente, está aí no texto aí, tu és o Filho de Deus. Jesus disse para ele, vocês são homens de pouca fé. Sabe por quê? Eu gosto de falar isso, já repeti algumas vezes aqui. Porque Jesus falou assim, entra no barco e vão para o outro lado. A palavra que Jesus liberou para ele foi, vocês vão chegar no outro lado. Jesus poderia chegar para ele e falar assim, eu não disse que vocês iam chegar do outro lado? Quando Jesus libera uma palavra sobre a nossa vida, vai acontecer. Se Ele liberou uma palavra para nós como povo de Deus, não tenham medo. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Se Ele liberou essa palavra para nós, irmãos, por que tanto medo? Por que tanto temor? Vocês vão chegar do outro lado, vocês vão ter a vida eterna. Paulo sabia muito disso, muito bem disso, disse assim, em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, já estou crucificado. Considero, outra vez ele disse, considero a minha vida como perda. Que medo é esse nosso, irmãos? Jesus entra no barco e acalma. Eu queria cantar até uma música essa noite, mas eu estou com a voz muito ruim. Lembra daquela música? Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo, tua presença acalma o meu coração. Jesus quer tirar o medo da sua vida nessa noite. Acalma o vento. Quando Ele entra no barco, Ele acalma. Deixa Ele acalmar a tua vida hoje. Deixa Ele acalmar a tempestade na sua vida hoje. Ele tira o medo da sua vida e mostra que você é muito mais
importante, mais importante do que o barco, mais importante que o vento, e mostra que Ele é mais poderoso que o vento, que o mar. Esse é o seu Deus, meu irmão. Ele não mudou e não mudará. Onde você está aí, queria que você fizesse uma oração comigo. Queria que você fizesse uma oração de entrega comigo. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus. Eu sei. Eu sei. Mas será que Jesus já entrou realmente no teu barco? Será que Jesus de verdade já entrou na tua vida e acalmou? Porque o nosso mal é estar precipitado demais. É estar precipitado demais. Meu filho não converte, meu marido não converte, minha esposa não me acompanha. Deixa com Ele. Deixa Ele entrar na tua vida, no teu barco. Feche os teus olhos aí onde você está. Vocês aqui também. Peça a Ele. Primeiro peça perdão, porque é o que eu estou falando. Muitas vezes eu também esqueço que Jesus está no barco. Em outro momento, Jesus estava no barco dormindo, os discípulos desesperados. Jesus está no seu barco, você já convidou Ele para estar aí. Já entrou na sua vida, deixe Ele acalmar. Jesus pode dissipar esse vírus com um sopro. Mas será que Ele não está provando a nossa fé? Na quarta vigília, não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, foi na quarta, para deixar eles provando a fé deles. Na quarta vigília, Jesus vai provar o nosso coração, nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, cada casa que está ouvindo essa mensagem, cada pessoa que parou aí para ouvir essa mensagem, que o Senhor agora, Deus, possa acalmar a tempestade na vida dessa pessoa. Essa pessoa que pensa que a comida está acabando, não vai dar para pagar contas. Acalma. Convida Jesus para entrar na tua vida agora. Ele vai acalmar essa tempestade, Ele vai acalmar. A palavra de Deus diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Está escrito na palavra. Jesus já liberou uma palavra sobre você, meu irmão. Jesus já liberou, vocês vão chegar do outro lado. Creia nessa palavra, que foi liberada não por mim, por Jesus. A sua palavra diz isso. Senhor, entra nessas vidas nessa hora. Traz, Deus, traz salvação nessa casa, traz restauração, traz de volta o filho perdido, traz de volta, Deus, o marido drogado. Converte ele, Senhor, livra ele, tira ele das drogas, tira ele desse mundo, Deus, do mundo de vício, tira esse filho de lá, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essas casas que estão ouvindo agora, elas sejam transformadas pelo poder que há em Jesus Cristo. Entra lá, Senhor, acalma, livra, sopra, Deus, acalma o mar. Eu te peço, Deus, que cada vida agora, Senhor, que está entregando a sua vida a Jesus, que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida do Cordeiro. Que nunca mais eles tirem Jesus do barco, mas que Jesus possa estar aí a vida toda e que eles possam crer agora que pode vir o vento, pode vir a tempestade, que eles vão estar firmes na palavra que o Senhor liberou. Vocês vão chegar do outro lado. Eu oro, Senhor, e te peço, Deus, por aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor agora, Deus, fortaleça cada coração, cada vida, cada família, Senhor. Dá ânimo, isso vai passar. O Senhor vai nos livrar mais uma vez com a tua mão poderosa. Eu creio que o Senhor vai nos livrar e nós vamos testemunhar do que o Senhor fez no nosso meio, na nossa nação. Muito obrigado por essa noite, por esse culto. Esse culto não é para nós, Senhor, é para o Senhor. Receba, Senhor, no teu trono de graça. Eu oro em nome de Jesus.